IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, canal 4 da NET e também através do site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Semanalmente conversamos com professores do IIPC Florianópolis e hoje eu estou aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, no CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, conversando com o professor Valdo Vieira, que é o propositor das ciências Projeciologia e Conscienciologia. O professor Valdo é médico, odontólogo, também é escritor de vários tratados, livros, artigos e os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Como exemplo, temos os tratados Projeciologia, 700 Experimentos da Consciência, Homo Sapiens Reurbanizatus, Homo Sapiens Pacíficos, entre tantos outros. Ele também é idealizador do CAEC e da construção de um bairro, a Cognópolis, aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, com uma estrutura otimizada para o estudo da consciência. Professor Valdo, muito boa tarde. Boa tarde, eu estou muito satisfeito de ouvir você e ter essa oportunidade de falar para a minha turma, meus conhecidos lá de Florianópolis. Okay. Vamos em frente. É uma honra, né? Uma alegria estar aqui. A satisfação é minha. Muito obrigada. Professor, desde muito cedo o senhor tem se envolvido no parapsiquismo e também tem envolvimento com a assistência, atividades assistenciais. E o senhor veio de Minas Gerais, né? E depois mudou-se para o Rio de Janeiro, lá fundando, junto com outros pesquisadores, o IIP e, na sequência, né, o IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Como é que foi essa mudança para o Rio de Janeiro e por que essa cidade para o início desses estudos? Para o início do estudo é o seguinte, a Conscienciologia nós apresentamos sempre todas as instituições conscienciocêntricas como sendo de nível internacional. Então, porque a gente trabalha sempre com uma série de intermissivistas, aqueles que fizeram o curso intermissivo antes de renascerem. Então, a partir disso, o Rio constituía, na ocasião, uma condição, uma cidade de maior abertura para receber essas pessoas de fora. Agora, com isso, nós fomos assentando as bases para ir para algum local, para sair da metrópole, porque hoje tudo isso está muito poluído, é difícil o processo de movimentação, trânsito e uma série de condições que desviam a intenção, os interesses ou o trabalho, a atividade dos intermissivistas. Então a ideia nossa era ir para uma cidade mais do interior, uma cidade média, que não tenha esses problemas modernos das metrópoles poluídas. O Rio então começou a ficar muito poluído, muita gente, dificuldade então de acesso e outras coisas mais. Aí, estudando tudo no Brasil, no exterior, etc., depois de muitas viagens durante dezenas de anos, nós chegamos à conclusão que o ideal seria aqui, que eu já conhecia a região do Paraná, e também ficar na tríplice fronteira, porque aqui, do ponto de vista de etnias, por exemplo, aqui tem 72 etnias, e isso aí mostra o universalismo. É um processo, então, sério, do ponto de vista dos princípios filosóficos que nós esposamos dentro das pesquisas e experimentos da Conscienciologia. De modo que aqui tem também o aeroporto, que é internacional, e é um ambiente que tem muito contato com a natureza. Quer dizer, aqui tem todas as 7 energias básicas e de uma maneira prática, teórica e prática desse processo. Essa foi a escolha, então, por que nós viemos para cá e o processo lá no Rio. Eu saí de Uberaba, onde eu vivi 22 anos, fui para o Rio, onde eu vivi 32 anos, em Ipanema,
Mas é que eu não parava, né? Eu fiquei no Rio tanto tempo porque teve muitos desses anos que eu passei lá, que eu passava mais da metade do ano fora do Brasil, para fazer pesquisa, ter contato com as instituições, dar curso, palestras, etc. Então, com isso, nós viemos para cá em 1995. Agora nós já temos aqui mais de 20 instituições conscienciocêntricas. E a partir, então, daqui do CAEC, nós fizemos como se fosse uma sede, a base, né, para atender esses núcleos no Brasil e no exterior. Agora, o bairro aqui, a gente também está implantando pouco a pouco a nossa filosofia básica, política, administrativa, etc., com o processo da democracia pura, o Conselho dos 500 e outras condições nesse sentido. Tem muito que estudar aqui no CAEC, então? Né? Não, aqui é um centro de estudo. E quando eu vim para cá, eu falei assim, nós vamos ajudar a transformar essa cidade numa cidade universitária. É o que está acontecendo hoje. Então, isso nós já estamos implantando esse trabalho, porque isso demora. Já vão para exatamente 18 anos. Agora, isso de ter empreendedorismo em matéria de geopolítica e localização da cidade, eu sei trabalhar com isso porque eu já fiz um bairro em Uberaba, né? O bairro lá, quando eu vivi lá esses 22 anos, os últimos 10 anos, eu construí um bairro lá, que hoje tem muita movimentação. Não é o bairro que eu idealizei, que era para ter mais verde, fizeram casa demais, o negócio cresceu muito em matéria de importância ou interesse imobiliário. Então aqui, por exemplo, não. Foz do Iguaçu, por exemplo, é uma cidade que é verde o ano inteiro. E aqui tem uma coisa muito boa, que tem as 4 estações e toda noite esfria. Nunca o calor é o tempo todo. Quando chega de noite, abaixa a temperatura. O Rio de Janeiro é assim. Quando começa, por exemplo, agora, é quente até lá para fevereiro. E é quente dia e noite. Aqui não. Aqui é suave. Entende? Outra coisa, tem muito mais verde. Você vê que nós temos aqui um jardim, são bosques, tem rio junto, tudo aqui dentro do nosso trabalho, dentro desse bairro. E facilita muito o trabalho energético, não é? Pois é, não, porque tudo que interessa mesmo é o trabalho interassistencial. A gente vai fazer assistência aos outros através da TARES, que é a tarefa do esclarecimento. Aqui, então, tem o holopensene, que é a atmosfera, o ambiente adequado, propício, preparado, estudado, planejado para isso. Falando em interassistência, professor, é um diferencial da conscienciologia, né? O que você poderia falar para nós sobre esse assunto? Como é que surgiu esse conceito na prática? Pelo conceito, nós achamos que o que interessa para a personalidade humana é a evolução da consciência. A evolução só se faz através da assistência aos outros. É quando a pessoa acaba com o ego dela para chegar até no egocídio. E ela então pensa no próximo, no semelhante, no outro. Então isso é a base do processo nosso de assistência. Agora, o que é importante é que nós tratamos do processo evolutivo. Esse processo evolutivo visando o processo da seriexologia, que são, vamos dizer, as sucessões das vidas sucessivas. Vidas humanas sucessivas, vidas intermissivas, e aonde tem aquelas consciências que fizeram o curso intermissivo antes de aparecerem por aqui. E a respeito, professor, da divulgação das ideias da conscienciologia, no início o senhor viajou muito para vários lugares do Brasil, do exterior, inclusive Florianópolis. Sim. E agora tem as tertúlias, né, que são transmitidas ao vivo todos os dias. Isso amplia muito. E eu fui criando esse trabalho, esses cursos, as palestras, as conferências, tudo isso, e fui passando também os encargos, as funções para outras pessoas. Hoje aqui em Foz nós temos cerca de 800 pessoas, vamos para quase 1000 pessoas que nos ajudam o tempo todo. Porque tem aquelas que estão residentes, que são mais de 700 aqui, fora umas 100 que já são, vamos dizer, autóctones, já são aqui mesmo. A gente já encontrou essa turma aqui. Agora, com isso, nós temos todo dia muita gente que vem de fora. Só essa semana passada, por exemplo, teve aí evento nosso com mais de 600 pessoas.
Congresso Então, o do IPC. processo aqui, nós trabalhamos sempre com cerca de 1000 pessoas o tempo todo. De várias nacionalidades também. Várias nacionalidades, vários locais. Então, o processo é internacional. E esses intermissivistas, né, que chegam hoje na Conscienciologia, o que eles encontram em termos de estudos? Porque aqui o Não, CAEC... aqui tem tudo. Aqui é o seguinte, não tem jeito. É um holopensene. Holopensene, como eu disse, é uma atmosfera, um ambiente. É feito um cenário adequado, um cenário técnico, onde tem tudo para a pessoa desenvolver o mental soma. Mental soma é o paracorpo do autodiscernimento. O que nós achamos é o seguinte, o que interessa é a inteligência evolutiva. E ela acontece e funciona através justamente do autodiscernimento. É a pessoa saber o que é bom, o que não presta. Aquilo que é evolutivo e aquilo que é regressivo. Aquilo que é o ótimo em relação àquilo que é o péssimo. Então, essa distinção é que mostra o nível de inteligência de cada um de nós. Ok. Professor, e a respeito dos pilares da Conscienciologia, né? Tem um pilar bem importante nesse sentido do estudo da consciência, que é o princípio da descrença. Como que o senhor chegou nesse princípio? Não, o princípio, isso aí vem de vidas pretéritas da gente. Eu já tinha essas ideias, porque ele é muito avançado, mas não havia muito ambiente para a gente falar nisso. Então, tudo que a gente falava acabava sendo enterrado e aquilo esquecido. Agora, hoje não. Existe muita oportunidade com internet, online, comunicação. Nós vivemos, então, a época da farturologia. Essa farturologia nos ajuda a comunicação de uma maneira mais avançada, mais profunda. Então, a gente pode chegar numa cosmovisão maior para mostrar essa realidade. Isso aí nos ajuda demais. Mas tem um problema. O princípio da descrença você nunca vai encontrar do jeito que nós temos, essas placas que a gente tem do princípio da descrença aqui por todo lado. Você não vai encontrar isso em nenhuma academia, nem em nenhuma universidade, nenhuma faculdade, nenhuma instituição de ciência convencional. Ninguém tem isso. Por quê? Nós falamos o seguinte, não acredite em nada daquilo que você escuta, daquilo que você lê aqui. Faça a sua experiência pessoal. Então, a mesma coisa eu falo para quem nos vê aqui na televisão. Não admita nada que eu estou falando, não. Vai estudar isso que eu estou falando. E outra coisa, olha bem para mim, ó, eu com essa barba branca e tudo isso, quem sabe que eu sou gaga? Presta atenção. Já estou senil. Então, é bom examinar se tem lógica naquilo que eu falo. Se é baseado nos fatos. Se há discernimento nisso que eu falo. Isso, então, o nosso processo aqui, eu chamo isso de impacto-terapia, que é o soco na cara e a fratura exposta. Então, é falar tudo de uma maneira que não vai humilhar e nem também fazer mal para quem esteja ouvindo, mas falando a verdade na cara. A pessoa admite ou não, pega ou larga, o problema é dela. E nisso ela avança na sua autopesquisa. Ela avança e a pessoa, então, se ela tem um pouquinho de reflexão, se ela não tem a síndrome, por exemplo, da afobação, da impulsividade, da precipitação, ela então vai ponderar, ela pensa, reflete, faz um solilóquio, então ela vai ver se tem alguma lógica, alguma racionalidade e vai ver se tem algum interesse. Com isso, ela acaba chegando aqui. Por isso nós temos tanta gente. Hoje, por exemplo, nós temos uma das técnicas que é a TENEPS, é a tarefa energética pessoal diária para o resto da vida da pessoa. Então, com isso, acaba todo o interesse de religião, todo esse processo de misticismo que tem nas seitas e religiões por aí afora. E a pessoa trabalha, ela, com as consciências que têm uma afinidade com ela. Consciência é a consciência extrafísica que tenha um processo de empatia com aquela pessoa. Agora, esse processo, essa técnica da TENEPS, hoje, nós já somos milhares de pessoas praticando isso, no Brasil e no exterior. Agora, isso, então, também amplia o nosso, vamos dizer, o repertório, a audiência, o processo daqueles com quem nós trabalhamos,
E por isso que a gente está criando cada dia mais um número maior de, vamos dizer, centros educacionais e o processo da ICES, as instituições Consciência Centro. E tudo isso de maneira científica. Então a TENEPS é uma técnica, né, que auxilia muitas consciex. Eu mesmo fiz o manual da TENEPS e as pessoas estabelecem um diário sobre aquilo que ela faz do ponto de vista energético e parapsíquico. Isso amplia demais a cosmovisão. E quanto ao princípio da descrença ainda, ele atua como uma profilaxia às posturas dogmáticas? Não, não é só a postura dogmática, é contra tudo e todos do ponto de vista de falácia. Porque se uma pessoa ela faz experiência por ela, não tem jeito de você doutriná-la, de tentar convencê-la, persuadi-la para fazer uma lavagem cerebral. Ela se escapa disso. E o que nós precisamos mais é isso. Tem mais nessa vida nossa, inclusive na internet, por exemplo, são tolices, falácias, processo regressivo e outra coisa muito séria, doutrinação com lavagens cerebrais, sejam religiosas, filosóficas, até da ciência convencional, da tecnologia, dos problemas que nós temos aí industriais, comerciais. É muita tapeação que tem. Então, com isso, a pessoa ela começa a ficar autóctone, autônoma, independente vamos dizer, do processo da opinião pública. Então, isso é o máximo. Entende como é que é? Ela tem ideias próprias. Ela não fica, então, submissa, sujeita ao problema da lavagem cerebral e das hipnoses generalizadas que nós temos nessa, vamos dizer, no capitalismo selvagem. As pessoas compram as coisas prontas, né? Tudo, engole aquilo e acabou, e ela se acomoda. Essa acomodação é negativa. Agora, o que nós procuramos aqui é mostrar para as pessoas que elas precisam de alcançar o objetivo básico, que é a programação existencial que ela tratou antes de vir para cá. Ela constituiu aquele conjunto de ideias adequadas, evolutivas, cosmoética, quer dizer, de uma moral muito mais ampla e avançada para fazer assistência às outras pessoas. Com isso expande o processo da inteligência dela. Agora, essa programação existencial pessoal tem que se dar de acordo com as suas tendências, o seu perfil evolutivo, consciencial, ou aquilo que é o prioritário para ela e as pessoas com quem ela tem afeto, empatia, quem ela gosta, com quem ela convive. Agora, isso com o tempo a pessoa vai vendo que tem a família nuclear, depois da família nuclear tem aquela família, por exemplo, a segunda família da dupla evolutiva, que nós fizemos até um manual sobre isso, que é superior ao processo do casamento. É a hora que você vai arranjar uma pessoa que você vai evoluir em conjunto com ela, ao mesmo tempo. Então, esse processo da dupla evolutiva transcende todos os princípios básicos existentes aí internacionalmente sobre o matrimônio. Então, o processo social também é atingido por isso. Por isso que nós falamos muito em processo de democracia aberta, a democracia pura, para a pessoa ter opinião própria e ela se manifestar perante o seu grupo de evolução. E tudo isso que o senhor está falando gera mais lucidez, né? A pessoa fica mais lúcida. Não, ela fica mais lúcida e outra coisa, ela sabe o que é muito importante isso. As pessoas às vezes têm um nível de ignorância medíocre, que é comum aí, então ela não raciocina por ela, ela vamos dizer, lavada cerebralmente num certo percentual. E aquele então inutiliza os seus esforços, ou diminui o interesse, a vantagem, o resultado, a eficácia da evolução. Entende? Professor, a respeito então da autopesquisa, então a consciência se pesquisa mais, busca se aprimorar, evoluir, e isso se conclui com a escrita, né? Na conscienciologia, escrita de livros. Nós achamos que a escrita ela é básica
para a pessoa deixar uma semente. Por exemplo, o povo às vezes só pensa, existe até aquele princípio popular, antigo, que é o seguinte: você tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Agora veja, nós aqui achamos que a pessoa não precisa de ter mais livro, porque é muita gente que já está dando a luz por aí afora, não precisa de você fazer isso. Você pode ter uma dupla evolutiva que pode pensar, em vez da gestação humana, pensar na gestação consciencial. Então ela vai fazer uma série de obras para deixar a tarefa do esclarecimento que vai encadear com a próxima vida dela. Isso então nós chamamos de autorrevezamento multiexistencial. É uma cápsula do tempo que a pessoa faz através do livro. Agora hoje tem o livro, tem o DVD, o DVD, tem todo esse processo aqui. Isso aí também ajuda ainda mais. Então as pessoas acessam informações de outras vidas a partir de livros que já escreveram. É o que nós temos aqui. Então, por exemplo, nós temos o círculo mental somático toda semana para ajudar aquelas pessoas que ainda não são autoras, para ela entrar no autorado conscienciológico. Agora, nós temos aqui, cerca de 80 autores já publicados, sendo que 52 desses autores publicaram livros exclusivamente sobre os temas da conscienciologia. Então, por aí você vê que já temos um contingente de intelectuais que não é assim, de julgar fora. Isso aí é difícil ficar livre disso. São 80 hoje. Fantástico. Exatinho 80. Mas são 52 só de obras publicadas no Brasil e no exterior sobre conscienciologia. Agora, tem alguns desses autores, por exemplo, eu já tenho publicado na minha vida mais de 50 livros, mas tem gente aqui, além de mim, que já publicou 18 livros. Você está entendendo? E outros mais assim, de 2, de 3, vários deles. Pessoas muito boas. Então são hoje centenas de obras da nossa equipe. Vê o quanto expande em assistência pelo mundo, né, professor? Agora, o que tem? O movimento que nós temos aqui e esse ambiente, do jeito que nós estamos, com esse holopensene, a atmosfera intelectual que nós criamos, ela hoje é superior a muitas das universidades que tem no Brasil e no exterior. Isso a turma, mesmo que vem de fora, essas grandes personalidades aí, conferencistas, eles veem isso e reconhecem essa nossa condição. E em Foz também, a turma já reconhece aí o processo político, administrativo, do ambiente que tem. Esse bairro, por exemplo, que nós estamos criando, é o maior da Tríplice Fronteira. Só que nós já temos até o momento, são 10 condomínios diferentes. O maior deles é o maior que tem aqui nessa área toda, é aqui. Então, isso tudo dá uma espécie de fermento, um molho, uma ampliação e intensificação da atividade intelectual das pessoas. Isso aí ajuda uns e outros. Que nós criamos, então, dezenas de equipes técnicas de todo tipo. Isso ajuda demais na pesquisa, a experimentação, a investigação, o debate. Por isso que nós temos tertúlia. A gente tem tertúlia todo dia, de manhã e de tarde. Quer dizer, isso ajuda. Acelera o processo, né? Acelera. Professor, agora a respeito das mudanças no planeta, né? Em termos de aumento de violência, muitas pessoas com baixo senso de cosmoética, tráfico e uso de drogas. Então, na conscienciologia se compreende que está ligado ao processo da reurbanização extrafísica, que inclusive o senhor escreveu o tratado, Homo sapiens reurbanizados. Como é que está esse processo hoje em dia e qual a perspectiva sobre isso? Olha, eu acho que o processo da reurbanologia, que é o processo de mudança mesmo daquelas personalidades que nós chamamos de consréus, que são as consciências extrafísicas que são reurbanizadas. Elas saem de uma condição em que elas estão vivendo há muito tempo de maneira anticosmoética e elas são às vezes retiradas para renascerem aqui e ter uma experiência para ver se vão mudar ou não. E aquelas que não mudam são levadas para um planeta evolutivamente inferior à Terra. Agora, o problema todo nosso é de fazer que as pessoas possam estudar, principalmente as energias, através do estado vibracional e também, por exemplo, do arco voltaico, crânio chacral, através do processo de exteriorização de energia e também desenvolver
todos os fenômenos, a parafenomenologia, os fenômenos parapsíquicos, que vão ajudar a pessoa a ela investigar e constatar esses detalhes por si mesma. Não precisa de ir naquilo que nós falamos, naquilo que ela vai ler, daquilo que escrevemos. Ela mesma vai alcançar esse nível de per si, pela própria experiência dela. E como é que a pessoa, como é que nós podemos nos preparar para assistir, atender essas pessoas, essas consciências que estão chegando? Olha, o problema todo é ter uma maturidade consciencial mais ampla, de modo a que a gente possa ter mais desenvoltura no processo, principalmente do acolhimento, da passagem de instrução para essas pessoas e também fazer o prosseguimento do follow-up, seguir com essas pessoas para ajudá-las a fazer o que nós chamamos de reciclagem. A reciclagem é intraconsciencial e é também existencial. Isso então ajuda uns e outros. E a respeito de um outro assunto também relacionado a esse que falamos há pouco, é a questão do pacifismo, a prevenção das posturas bélicas, prevenção e superação. O senhor escreveu o tratado Homo Sapiens Pacíficos. Professor, como é que é a questão da pacificação íntima, essas reciclagens que o senhor falou, e a relação com o pacifismo, a paz no planeta? Eu acho o seguinte, o processo bélico vem do problema da sobrevivência, quando o princípio consciencial ainda era pré-humano e com o início, por exemplo, da bactéria. Então, o que se passa? Quem começou primeiro o problema, hoje a própria ciência convencional admite, quem começou primeiro o processo da belicosidade, da guerra, do problema bélico propriamente dito, são as próprias bactérias, que elas armam, faz verdadeira armada, se armam e criam regimentos de ataque e de defesa. A bactéria já faz isso. Então, isso tudo aí, você pensa bem, quantos milhões de anos que o nosso princípio consciencial não demorou com essa ideia, com essa mentalidade aguerrida, belicosa. Então, para acabar com isso, é necessário muita maturidade, muita reflexão. A pessoa vê que, em vez de combater contra a pessoa, ela tem que ajudar as pessoas a evoluírem, que ela vai se sentir melhor e a outra pessoa também melhora junto com ela. Então, a primeira pessoa, quando assiste os outros, a primeira pessoa a ser assistida é ela, o assistente. Agora, com isso, é necessário que o processo do poder, o problema da supremacia, a tendência da pessoa a ter aquela soberania, o poderio contra todos, dominando tudo, esse domínio, essa subjugação, é que a pessoa tem que ver que isso não é o mais importante. O mais importante é ter lucidez para a pessoa se sentir bem. Aquilo que o Bovão chama de felicidade. Essa felicidade é o estado, vamos dizer, de tranquilidade, de equilíbrio da pessoa. Então, por exemplo, eu estou com 81 anos. Olha aqui, eu faço isso, ó, eu não treino. Você está entendendo? Ó, aqui. Isso mostra que eu tenho domínio do sistema nervoso secundário, o autônomo. Você está entendendo? Simpático, parasimpático. É esse sistema que faz o nosso coração bater, independente da nossa vontade. Os pulmões, faz isso aqui. Isso tudo é o sistema nervoso autônomo. Isso aí diz respeito muito ao processo do pequeno cérebro que nós temos, que chama cerebelo. Mas agora, são os dois hemisférios cerebrais no cérebro que podem mostrar e apontar a superioridade, a prioridade, a inteligência, que é muito melhor a gente viver na paz do que viver na guerra. A guerra é uma loucura coletiva. Então é sinônimo de evolução da espécie, posturas pacíficas. Então, por exemplo, a gente fala que o homem é o ser, o animal mais evoluído de todos. Mas veja, ele é evoluído, mas às vezes ele tem uma involução, ele tem uma regressão, às vezes que é permanente, pior do que muito bicho por aí afora.
é muito pior do que os animais pré-humanos. Então, é necessário nós vermos esse ponto mais alto do ápice, do pináculo da inteligência, da consciência da pessoa e colocar isso como sendo o conteúdo, o fulcro da evolução, o interesse, a essência, a base, o embasamento de tudo, e não o processo da arma. Então, agora, é necessário o quê? Fazer a reeducação de tudo isso. Por isso que o nosso problema, antes de mais nada, é educação, ou se você quiser, reeducação. Agora, através de equilíbrio da saúde. Então, primeiro a educação, depois a saúde. Tudo isso com Agora, é saúde. necessária a saúde para a pessoa ficar educada, porque senão ela dura pouco. Claro. Agora, o que se passa? Nós estamos caminhando para as melhoras todas de sanidade, de profilaxia, de prevenção. Já tem gente que já está vivendo com 122 anos com lucidez. Então, isso é uma coisa muito séria. As pessoas vão viver cada vez mais, prolongadamente. Eu admiro a pessoa, pela nossa biologia, de tudo que eu estudei dentro do processo da biologia humana, de medicina, odontologia, as áreas que eu estudei no Japão, na China, tudo isso, que eu acho que a biologia admite que um ser humano ele pode chegar até 250 anos com lucidez. Mas agora, para isso, tem que haver uma preparação, principalmente com o que ele faz em matéria de exercício físico, qual a alimentação, a dieta que ele tem. Depois, o que é que ele faz em matéria de cabeça, de intelectualidade. O que ele estuda, o que ele lê, o que ele debate, o que ele interessa, quais ideias que ele coloca em desenvolvimento, o que é que ele assimila disso como sendo importante. Então, o caminho nosso é chegar nisso. Agora, é lógico, existe na vida os processos das pequenos e grandes acidentes, os processos de doença, tudo isso também são intercorrências que nós temos que saber como superar. Então, através agora dessas novas conquistas da própria medicina, da ciência e tudo mais, eu caminho e acho que esse é o caminho correto. Ok. Professor, antes o senhor falou ainda sobre intermissivista, só mais uma pergunta sobre esse assunto. Observamos que os jovens, muitos jovens, eles se interessam pelo assunto energia. E o professor propôs o estado vibracional, movimentação da energia, dinamização máxima do corpo energético. Esse tema seria uma, digamos, senha de acesso para a juventude que está aí? É a base de tudo. Nós achamos que o estado vibracional é a chave geral, é a chamada gazua, é o que abre todas as portas do processo de evolução. A pessoa, por exemplo, que começa a ver o estado vibracional, ela vê a energia, que é isso que falta para os cientistas convencionais. O maior erro deles, eles são totalmente amauróticos, ou seja, cegos. Cegos, surdos e mudos para isso, a ciência convencional. Por quê? Eles estudam qualquer coisa daquele bichinho lá do mar Mediterrâneo, como eu falo, mas não estudam eles mesmos. Agora, outra coisa, geralmente o cientista, ele não quer ser nunca o sujeito da pesquisa, a cobaia. Ele quer ser apenas o investigador por cima do outro. Isso é um processo de orgulho, de tolice. É o PhD, é o PhD. Entende? Que é o PhD, a PhDiva. Eu acho isso uma tolice enorme. Isso tudo eu já falei no Brasil, no exterior, todo lado, nessas universidades por aí afora. Mas agora, a maioria não consegue isso, porque tem muito enrolo, muito enrolado, muito envolvido, muito compromisso com a sua autobiografia, da família, o seu filho, a mulher, o irmão, o parente, o professor. Então, o povo tem problema com isso. E outra coisa, isso visa também o processo não só da autoridade social, mas o problema econômico financeiro do capitalismo selvagem que domina principalmente o nosso ocidente todo. Hoje até a China já entrou nisso. Então, é necessário ver se cai a ficha e a pessoa faz a ligação de uma nova observação do objetivo maior, a meta, aquilo que é o escopo essencial da evolução da pessoa e o domínio da energia, que é isso. Então, se uma pessoa, por exemplo, se ela vem aqui e nós mostramos para ela o que é energia, no início ela vai falar, não, isso é autossugestão, mas com o passar do tempo ela vai ver que ela mesma faz aquilo.
E ela vai ver que ela funciona, além do sistema nervoso central, do sistema nervoso secundário, ela funciona através das manifestações dessa energia equilibrada da própria consciência, da vontade dela. Ela determina isso. E ela vai ver, por exemplo, que nós temos uma força presencial. A energia, você chega num ambiente, você muda o ambiente com a sua presença. Agora, isso é necessário pesquisa, vivenciar o problema, ver a parte prática. É o que eu chamo de teática, a teoria e a prática, a vivência do processo. E discernimento no sentido de ver a função de tudo isso? A função de tudo isso. Ver qual é o objetivo essencial, prioritário, evolutivo. Okay. Professor, e ainda a respeito da conscienciologia, né? O senhor falou sobre os 80 autores, né? Além, né, do professor ter aí os seus 50 livros, entre tratados e verbetes e tudo mais, as instituições conscienciocêntricas crescendo, holoteca, tertuliário, toda uma estrutura que fantástica, né, que vale a pena vir conhecer. Como o senhor vê, como o senhor vislumbra os rumos da conscienciologia? Eu acho que isso tudo é devagar e sempre. Você está entendendo? Não tem outra saída. Tudo na vida é assim. Agora, eu acho que nós estamos indo dentro daquilo que foi planejado. Está dentro do planejado, do escopo que nós fixamos. Agora, o tempo, isso aí depende. Eu não acho que uma ideia nova, aquilo que nós chamamos que é a neo-vercom, quer dizer, uma verdade relativa de ponta. Ela não pode, ela chega, ela abala as estruturas, mexe com as personalidades, aquilo mexe profundamente nos alicerces da própria vida da pessoa. Então, isso tudo abala. É uma revolução incruenta, que não tem sangue, mas é uma revolução do ponto de vista das ideias novas. E outra coisa, nós achamos que a conscienciologia, não adianta o povo falar que pode dizer que eu sou cabotino, isso e aquilo, mas a conscienciologia é a ciência das ciências. E fim de papo. Cedo ou tarde, todo mundo que vai ter que reconhecer que cada um é a sua consciência, que tem evolução, que há energia, que as vidas são sucessivas, que existe uma multidimensiologia. Então, para mim, isso são favas contadas. Agora, processo de tempo, isso aí tem que ser, porque tudo demora. Eu, para chegar até aqui, por exemplo, já pensou o que é que não cheguei para ter 81 anos, para poder manter um pouco dessa lucidez, manter a minha memória, esse processo todo. Tudo tem que fazer um esforço enorme. Agora, coletivamente é a mesma coisa. Aí são as priorizações, né? Inteligência evolutiva. Isso. A inteligência evolutiva, nós temos uma dúzia de tipos e modalidades de inteligência. Mas a mais importante é a inteligência evolutiva, porque ela é mais composta, ela é mais complexa. Ela tem mais conjunto de inteligência dentro dela. Não é só inteligência interna, é muito mais do que isso. Então é o processo de ver o mecanismo, a estrutura, o arcabouço da própria evolução sua. Como é que você evolui? Você saber todo esse mecanismo. E com o tempo, a pessoa, ela cogitando disso, fazendo pesquisa, ela comprova de maneira assim incontestável. Contra fatos, ela não vai brigar. Fatos são fatos. Os parafatos também, os fatos extrafísicos. Ela vai ver como é que é isso. Por isso que eu comecei falando sobre a pessoa sair do corpo com lucidez. Com isso, ela faz barba, cabelo e bigode. Ela vê quem ela foi, onde é que ela esteve antes de renascer, o que acontece, por que ela escolheu a família que ela tem, a família nuclear. E por aí vai. Ela começa a dissecar e abrir tudo. E o ideal é isso. O ideal é a gente chegar para ter uma cosmovisão onde você derruba paredes, portas, janela, que fica tudo devassado, para ter uma visão de conjunto em cima do mirante mais alto que os outros. Entendeu? Com isso, a pessoa fica muito mais também, não só autoconsciente, mas muito mais tranquila para poder evoluir. E não vai ficar tremendo, ela fica tranquila, dentro da minha idade. Entendeu? Okay. Isso traz um domínio energético, né? Domínio energético, domínio da situação, domínio do ambiente, o domínio, por exemplo, dos princípios conscienciais inferiores, os pets, os animais domésticos, essa coisa toda. Você tem mais contato. E outra coisa, você começa a fazer até telepatia.
E aí a pessoa, na sequência, ela entra na desperticidade, que é um conceito Na também que o senhor desperticidade, propõe. que é o desassediado permanente total. Quando a pessoa chega nesse nível, ela fica por cima da carne seca total. Quer dizer, ela sobrepaira os processos, vamos dizer, vulgares, medíocres, do problema que tem aí. A conflitividade cai. E com isso ela pode assistir muito mais, né? Assiste muito mais, porque ela fica mais tranquila, a vida vai ficar muito mais rendosa, rentável do ponto de vista evolutivo. Evolutivo, entende como é que é? Porque ela vai ter eficácia, eficiência, a priorização indicada para o objetivo melhor, aquele que é o ótimo, que é o discernimento. Entendeu? Professor, muito obrigada. Né, não, nós estamos aí. Eu agradeço tudo e mando meu abraço para toda a nossa turma. Ok, muito lá obrigada. de Santa Catarina. Ok, muito obrigada aí pelos esclarecimentos aqui direto da ponte, né, professor Valdo, no CAEC. Não, aqui hoje nós temos gente em todas as áreas de atividade, as linhas de trabalho, de labor, do ponto de vista consciencial. É muita gente que nós temos. Você sabe que são centenas de professores de curso superior que nós temos aqui. Por exemplo, só os dicionários da lexicologia que nós temos no LOCIP, não é toda a universidade que tem, porque os nossos dicionários são específicos, tem temas adequados para aquilo. O que pensar tem dicionário lá, né? Tem. Não, só os temas diferentes são 1.400 temas que eu vi essa semana. São mais de 6.000 dicionários. Você está entendendo? Só para a pessoa ter uma ideia. Só para começar. Tudo é selecionado, é escolhido para chegar nesse nível. Não é toda escola, educandário, faculdade que tem isso. Então o nível nosso, nós sabemos disso. É um exemplo. Né? Outra coisa que nós temos aqui diferente são esses bustos. Tem mais de 100 bustos das grandes personalidades, são os sábios. Sabe, os homens do século, aqueles que apareceram, e as mulheres também. Os legados que eles trouxeram para a humanidade. E agora nós estamos colocando uma microbiografia em cada busto desse, para a pessoa saber quem é, para ela ter os exemplos de inteligência da humanidade. Tudo isso acelera o processo. Acelera, ajuda, né? Então, professor, muito obrigada novamente. Uma honra ter conversado Você com o manda, senhor. não, eu estou aí, às ordens, vamos trabalhar. Obrigada. Agradecemos ao Paulo Norberto da Comunicons, que gravou essa entrevista, também à equipe da TV Floripa e também a sua audiência, né, que acompanha semanalmente o programa. Até a próxima quarta-feira com assuntos do seu interesse, voltados à projeção da consciência, ao parapsiquismo, ao autoconhecimento e outros assuntos mais. Até lá! IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.